Olá, você está no canal da Igreja CI. Você vai ouvir agora uma palavra do Evangelho do Nosso Senhor que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal e compartilhe, para que mais vidas sejam abençoadas. Agora sim, o vídeo será liberado. Que Deus te abençoe. Uma coisa que eu quero trazer para vocês foi algo que Deus colocou no meu coração quarta-feira. É muito perigoso eu errar isso, porque era o aniversário da minha mulher. E eu não lembrar do dia, é complicado, né? E aí a gente estava indo comemorar o aniversário dela, a gente estava saindo. E aí, no momento, tô sem carro e tal, vendi meu carro, e aí eu peguei o carro do meu sogro emprestado. Pô, aí mó da hora, né, cara? Pegar uma caminhonetona, tu senta lá, tu fica como? Cara, aumenta aí uns 5% de beleza, né? No mínimo, assim, né? 5% não, acho que é pouco, né, cara? O cara não, a fronteira fica bem mais bonito, né? E aí, beleza, sentei lá, todo bonito e tal, vamos sair, vamos jantar. E quando a gente estava indo, cara, eu tive, assim, uma impressão no meu espírito, justamente por isso que eu acabei de falar. O quão fácil é a gente se iludir com as coisas do mundo. E faz dias que isso está no meu coração, e ali, a hora que eu sentei no carro, que eu tive esse pensamento, pô, sabe, o cara fica mais legal, parece que tu tem mais presença, parece até que Deus está mais contigo, assim, sabe, tipo, tô top. E aí a palavra que me veio foi exatamente o que eu vou falar para vocês agora, que Ele cresça e eu diminua. E quão poderoso é isso? Porque para viver de fato uma vida com Deus, é fundamental buscar isso em todo o tempo, reconhecer isso em todo o tempo, que agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, que não tem valor, mas não é de suma importância os meus desejos, mas sim fazer a vontade do Pai. E aí isso ficou ardendo assim no meu coração. E por que isso ficou ardendo no meu coração também? Porque eu sou líder dos adolescentes e, cara, para adolescente, eles estão numa fase muito visual, assim, sabe? Quem talvez tenha mais de Deus é o cara que tem um carro melhor, ou eles vão ouvir a pessoa que, para eles, representa mais. Seja financeiramente, seja o estilo que ele vê em alguém, ele quer seguir aquilo, ele se identifica com aquilo, ele quer levar aquilo adiante. E no mundo a gente vive nessa luta, assim, entre o meu ego, sabe, aquilo que eu desejo, as palavras que eu desejo ouvir, as coisas que eu desejo conquistar, e a vontade de Deus para a minha vida, que por muitas vezes vai contra aquilo que eu acho que eu deveria ter, ou aquilo que eu acho que eu deveria conquistar. E para mim esse é o principal convite assim do Evangelho, sabe? Esse conflito entre aquilo que eu acho que eu quero e aquilo que Deus tem para mim, que é na verdade realmente o que eu preciso. E aí eu vim pensando isso, eu compartilhei isso com a Paloma assim na hora que a gente chegou no restaurante, eu sentei, eu falei, como é fácil a gente se iludir, sabe? Como é fácil a gente achar que está tudo bem e ver as coisas dando certo e achando que está certo. É meio clichê isso, mas é uma coisa que eu sempre gosto de falar, nem tudo que dá certo, está certo. Nem tudo que aparentemente está bem nas nossas vidas, é de fato a vontade de Deus para nós. E isso é muito, muito, muito perigoso, porque a gente é facilmente iludido por isso. É fácil, sabe? Alguém te apresenta alguma coisa, alguém te dá uma nova oportunidade de tu ganhar dinheiro de forma mais rápida, mais fácil, algo incrível, mirabolante, miraculoso aparece na tua frente, para que você seja mais bem sucedido, ou enfim, e é nisso que nós temos muitas vezes nos iludido. E Deus tem me alertado quanto a isso, porque eu creio nas promessas que Ele tem para mim. E eu creio fielmente nas promessas que Ele tem para vocês também. Planos, como diz em Jeremias 29, de nos fazer prosperar e de nos dar uma vida abundante, mas essa vida ela está condicionada a, bem dizer, eu não querer essa vida. Se tem uma coisa que eu aprendi desde cedo, é que tudo que eu tenho é como se me fosse emprestado e Deus me deu o direito de usar aquilo que eu tenho por um determinado tempo. E aí se Ele pedir,
cara, se ele pedir, foi. E é muito triste quando ele pede e a gente tenta segurar. E eu quero falar um pouquinho mais depois sobre isso. E outra mentira também que a gente conta por vezes e eu já contei muito essa para mim, de que para eu servir mais a Deus, de que para eu servir mais as pessoas, eu precisaria de mais coisas, sabe? E a gente se ilude muito com isso, muito. Eu falo por mim, quantas vezes eu tentei barganhar com Deus, sabe? Tipo assim, ó, eu senti de Deus em mim que eu preciso me afastar de alguma coisa, que eu preciso deixar com que alguma coisa vá, mas eu fico o tempo inteiro assim com Deus. Deus, eu até deixo, mas, entretanto, porém, todavia, de toda forma, de qualquer modo, a qualquer momento, eu preciso que isso aconteça. E a gente vive, às vezes, uma vida mentirosa. Por quê? Porque se tu for ler, por exemplo, a parábola do servo e dos talentos, quando o servo parte em viagem e diz que um dia ele voltará, ele deixa com cada servo um talento. E uma coisa muito interessante nessa palavra é que ele diz que ele deixa a cada um conforme a sua capacidade. Então o Senhor que partiu e deixou 5 talentos com um, 2 com outro e 1 com outro, ele conhece as capacidades de cada um. Então, se o Senhor, conhecendo as capacidades de cada servo, lhe confia alguma coisa, sabe quando que você precisa começar a fazer algo para Deus e para as pessoas ao seu redor? Agora. Porque Ele conhece a sua capacidade. Então não minta para você e ache que está agradando a Deus se você está tentando negociar com Ele. E é muito fácil negociar com Ele, tentar negociar com Ele, né? É muito fácil ser enganado porque eu ganho R$1.000, aí eu dou meu dízimo de 100, e aí eu falo, Deus, Senhor, se Tu me deres mais, abençoarei as nações, enviarei boa parte dos meus recursos aos necessitados, comprarei cestas básicas, distribuirei, ofertarei na casa do Senhor, sabe? E a gente vive às vezes essa vida, mentindo principalmente e unicamente para nós, porque é tudo uma mentira quando tu tenta ir contra a vontade e o desejo de Deus para ti. Sabe aquele negócio de é melhor prevenir do que remediar? É isso. É melhor obedecer do que sacrificar. Deus talvez não desejasse sacrifícios em troca dos pecados do povo, mas foi necessário. Por quê? Porque o povo não estava disposto a obedecer. Então, às vezes, é necessário que eu sacrifique algumas coisas na minha vida. Por quê? Porque eu não estou disposto a obedecer. E se obedecer for igual a sacrificar, bom, então obedeça logo. Abra mão daquilo que tem te feito parar. É o que a gente acabou de cantar aqui. Para onde eu irei? Sabe? Para onde nós iremos sem a vontade de Deus para as nossas vidas? Não tem lugar nenhum para ir. Não há um outro caminho, senão a vontade de Deus para nós. Então, que possamos parar de tentar negociar. O tempo de fazer, de produzir, de multiplicar os seus talentos, aquilo que o Senhor colocou na sua mão, não é daqui a pouco. Não é quando aos seus olhos você tiver mais recurso. É agora. Porque a vontade de Deus é agora. Porque o reino de Deus é agora. Porque o reino de Deus se faz presente no nosso meio. E esse reino precisa ser expandido, anunciado. Quer ver uma outra coisa também que às vezes a gente cai num engano muito grande? Essa tal da comparação. Tipo, é o que eu estava falando aqui para vocês do adolescente. Sabe, a gente se compara muito. O adolescente, ele se compara demais. Nós nos comparamos ainda. Por quê? Porque eu ainda não entendi quem eu sou em Deus. Porque eu ainda não tomei posse, não assumi a minha identidade em Deus. Então, eu preciso me comparar. E tenha certeza, quando você se comparar, você vai se frustrar. Eu acho que de quase todas as vezes,
e eu estou orando por isso, para Deus me dar uma mensagem nova. Mas quando vocês vierem me ouvir pregar, saibam que vocês vão ouvir bem dizer o mesmo cerne da mensagem, o Evangelho. O retorno, o que eu preciso abandonar, o que eu preciso largar. Por quê? Porque é isso que Deus me instrui a falar severamente. E é isso que Deus me instrui em todo o tempo. Sabe? É quase que diariamente, nos últimos dias, eu tenho sentido a vontade de ser constrangido em Deus. Então, o que eu vou anunciar? O que eu vou pregar? Cara, o que tem queimado no meu coração. E às vezes, eu venho aqui ouvir o bispo, eu venho aqui ouvir o Pedro, e aí eu olho para a mensagem deles, e a mensagem dele é diferente da minha, e parece até ser mais tocante do que a minha, parece ser mais bonita, mais plausível, enfim, parece ser melhor do que a minha, sabe? O famoso grama do vizinho é mais verde. E quando eu não entendo quem eu sou em Deus, eu tento ir na mensagem dos outros, e eu não vou na minha mensagem. O que eu tenho procurado nos últimos dias é achar o local exato onde Deus quer que eu esteja, e o que eu quero te instruir a fazer, procure o mesmo. Procure encontrar o local exato onde Deus quer que você esteja. Quando você chegar lá, vai ter a oportunidade de você olhar para o lado, mas tu vai olhar para frente e tu vai dizer, cara, aquele não é o meu lugar. Eu sei onde Deus me colocou, eu sei o que Deus pede para que eu fale, eu sei o que Deus pede para que eu faça, então eu vou fazer. E aí eu não me comparo mais, porque se eu me comparar não faz sentido. Sabe, quando eu olho para a mensagem de outros pregadores, enfim, e eu acho aquilo mais bonito do que o que eu falo, eu estou desprezando aquilo que Deus me deu para fazer. Quando eu acho que eu deveria fazer o que o outro está fazendo, eu estou deixando de cumprir a minha parte como corpo de Cristo, no geral. Porque daí eu vejo o jovem que toca bateria. Ó, a bateria mudou de lugar, mano. Que daí eu vejo... Só eu não tinha visto. E daí eu vejo o jovem que toca bateria, e eu queria tocar bateria, mas eu toco violão, então eu estou frustrado porque eu toco violão e, pô, o baterista é muito mais maneiro, ele faz solo e eu não. Sabe? Então, por vezes a gente cai nesse nível comparativo. E isso é muito diabólico. Inspirações são naturais, devem existir. São boas, são referências. Mas inspire-se para ser cada vez mais cheio daquilo que Deus tem para você, da porção que Ele derramou sobre a sua vida, porque é isso que vai fazer a diferença. Tu já viu quão chato é tu ouvir alguém que tenta imitar um outro alguém? Meu Deus, tipo assim, ó, quando o Thales estourou, o que apareceu de Thalesinho? Sabe? Todo mundo... E aí fica chato. Por quê? Porque daí eu não curto mais a minha função como corpo de Cristo. Eu quero só ser igual o cara. Meu, quando o Vilas Boas apareceu, aí todo mundo, caramba, sabe? E aí todo mundo quer ir na onda daquilo. E bom, referências são boas. Faz sentido. Vão te fazer crescer muitas vezes. Mas elas não vão te levar, a comparação não vai te levar para o lugar onde Deus quer que você esteja. E é isso que nós precisamos entender. Mas quando também que eu encontro quem eu sou, quando eu estou disposto a ser constrangido o suficiente para entender o meu lugar. Porque se eu olho para o lado e eu acho que eu estou indo bem, mas não estou indo no caminho do Senhor, eu vou trilhando, e aí eu me perco, e aí fica muito mais difícil para eu voltar. Jonas, a cidade que Jonas tentou ir para fugir da vontade de Deus, e a cidade da qual ele precisava ir de fato, a distância da cidade para onde ele estava fugindo era muito maior. O que era mais fácil? Entender e obedecer a vontade de Deus e andar 100 km ao invés de 1000 para fugir. E isso é o que a gente faz. Muitas vezes. Eu ando 1000 km para tentar ser alguém, enquanto Deus tinha 10 km para te andar e, plau, na mosca, acertei. Achei o meu lugar. Então, que nós possamos entender a nossa função no corpo de Cristo.
em constrangimento à vontade dele para a minha vida. Da última vez que eu preguei aqui, eu citei o texto de Isaías. Cara, Isaías até o capítulo 6 não era um grande profeta. Após um encontro com Deus, a primeira palavra que ele saiu da sua boca foi: Deus, eu sou impuro. Os meus lábios são impuros. Eu habito com um povo de impuros lábios. Como que eu posso fazer alguma coisa? E aí Deus vem, toca nele, ele é curado, e aí ele fala: eis-me aqui. Então, para que eu possa falar esse eis-me aqui, primeiro eu preciso me arrepender. Eu preciso ser totalmente constrangido pela glória de Deus. E cara, se você se entregar a isso, se você desejar isso, eu tenho certeza que Deus vai te constranger muito. Muito, 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 porque tem muitas e muitas e muitas coisas em nós que precisam ser impactadas pelo reino de Deus. E o que nós precisamos entender em meio a tudo isso também, é que quando a minha natureza humana entra em impacto com a glória de Deus, a minha natureza humana não pode resistir. Quando o reino de Deus entra no meu reino natural, cara, eu tenho que ser um cabeção para querer resistir àquilo. Eu tenho que ser muito maior, muito ruim, para eu não me render a isso. Então, que nós possamos ter esse desejo de estarmos rendidos aos pés do Senhor. Eu falei do Alê, tem uma música dele, do Alessandro Villa, o cara fala Alê assim como se fosse meu amigo, né? Você sabe o Alê? Não, mas nunca vi na vida, né? Então, do Vilas Boas, que ele fala: muitos querem suas mãos, nós só queremos os seus pés. Sabe, muitos querem as bênçãos do Senhor. Muitos são atraídos ao Evangelho por, sei lá, esse Evangelho da hipergraça, essa teologia da prosperidade. Sabe, muitos querem, é fácil eu querer as mãos do Senhor. Por quê? Porque antes eu vivi uma vida, aí agora eu não vivo mais essa vida, aí agora eu venho para a igreja, e aí agora eu faço tudo certo. Logo, se faço é certo, não faço errado, Deus tem que me abençoar. Olha que bonito. Agora é eu que mando em Deus, Deus tem, obrigado. Não, gente, não funciona desse jeito. Às vezes eu solto um baianinho, né? É verdade, viu? Então... vamos voltar com as gurilas, meu. Deixa eu arrumar aqui. Então, não. Há processos para que Deus te abençoe, para que as coisas aconteçam, para que tudo mude, sabe? Mas tenha como função principal no seu coração o serviço, a adoração a Deus, que então as coisas vão ser transformadas. Amém? Quero ler com vocês Efésios, capítulo 6, o cara está todo enrolado, né? Capítulo 6, versículo 12. E aí todos nós temos no nosso interior guerras, desejos, sonhos, mas para vencer as nossas guerras, realizar os nossos sonhos e concluir os nossos desejos, nós precisamos entender isso. E aí foi, logo após eu entender e Deus falar comigo, hoje eu estava lendo e aí Ele trouxe essa palavra. Como que eu faço? Geralmente eu tenho uma coisa assim que eu venho, quando eu sei que eu tenho que pregar, né? Tem uma coisa que desperta assim na minha mente e eu vou ruminando aquilo durante a semana e aí depois eu peço uma palavra para Deus para encaixar com aquilo. E essa foi uma das que mais ardeu no meu coração para falar sobre isso. Então eu quero ler aqui com vocês, Efésios 6, fala das armaduras de Deus, e no versículo 12 ele: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E aí, como que eu vou vencer as minhas guerras? Como que eu vou realizar os meus desejos, concluir os meus sonhos? Como que eu vou me relacionar com as pessoas aqui para que o meu caráter seja moldado segundo a vontade de Deus? Entendendo isso. Entendendo que a partir do momento em que o Espírito Santo é percebido por mim, que o Espírito de Deus é percebido pelo meu espírito, que eu estou disposto a mudar, a renunciar a algumas coisas por conta do Evangelho, é isso que eu preciso entender.
agora eu não luto mais as minhas lutas, ou eu não combato mais com as pessoas ao meu redor, segundo a minha carnalidade. Eu não penso mais única, somente e exclusivamente nos meus desejos. Não faz mais parte de um cristão o egocentrismo, sabe? É tudo para mim. Que Deus me abençoe. Para quê? Para que eu possa conquistar a minha casa nova, o meu carro novo, o meu celular novo. Não. As bênçãos do Senhor, elas devem ser sempre na coletividade. Então, buscando a coletividade, buscando a unidade de um corpo, eu não luto mais contra a carne e eu não luto mais contra sangue. Quer resolver boas partes das discussões, das tretas, dos problemas que tu tem na tua vida? Fale menos e ore mais. Parece tão simples, mas quem de fato faz isso? Quem de fato, na hora que o sangue esquenta, ao invés de parar e dar aquela boa respirada e se retirar para um cantinho e falar: Deus, eu estou ardendo em raiva, me perdoa, Pai. Sabe? É difícil fazer isso, é conflitante fazer isso. Mas quando eu entendo a proposta do Evangelho para mim, eu preciso fazer isso. Eu necessito disso. Eu necessito não mais ter vontade de, sabe, cara, se aparecer na minha frente hoje, olha, eu não sei o que eu faço. Isso não faz mais parte de mim, essa raiva, esse desejo incontrolável de me perder de alguma forma, de ofender, de partir para cima, não tem mais sentido. Como que eu resolvo boa parte das discussões hoje com a minha mulher? E como que eu aprendi a resolvê-las ao longo do tempo? Ficando quieto. Tem muitas e muitas e muitas coisas que eu falo, e falo muito. Mas tem coisas que eu preciso entender que somente Deus vai mudar em mim, nela e nas pessoas ao meu redor. E aí às vezes a gente fica lutando contra carne e sangue, ao invés de acessar a solução no lugar correto. A solução para os nossos problemas, para os meus dias, não estão somente nesse reino terreno, mas sim naquilo que é eterno, mas sim no reino dos céus. Então, quando eu leio Efésios 6:12, e a minha postura ainda é de querer enfrentar alguém ou alguma coisa, para mim passa a ser burrice. E eu me vejo como um burro quando eu faço isso. E é por isso que eu tenho aprendido ao longo do tempo que muitas das coisas eu vou vencer sem falar. Por que eu vou vencer sem falar? Porque quando tu vai ganhando uma certa maturidade, quando tu vai alcançando novos lugares em Deus, o teu desejo é cada vez mais se refugiar nele. E que esse seja o nosso desejo, nos refugiarmos na graça e debaixo das asas assim, do nosso Criador, sabe? Debaixo das asas do Altíssimo. Porque quando eu entendo que Deus é a minha justiça, o senso de justiça dentro de mim, ele muitas vezes perde a razão. Sabe, tipo assim, fui enganado por alguma coisa, alguém me falou alguma coisa que eu não gostaria. Sabe, tipo assim, alguma coisa aconteceu toda atravessada, mas eu entendo dentro de mim que o Senhor é a minha justiça. Então, por que tu vai ficar brigando? Por que eu vou brigar por aquilo que Deus já está brigando por mim? E isso é difícil muitas vezes de entender, mas é necessário que nós entendamos. Para quê? Para viver uma vida plena com Deus. Porque enquanto a gente continuar tentando resolver os nossos problemas somente com as minhas capacidades, com o meu braço, e não deixando Deus agir, cara, tu vai perder muito e muito e muito tempo.
A Bíblia nos fala que o povo perece por falta de conhecimento. E às vezes eu não conheço que Deus é minha justiça, então eu preciso me justificar. No meu trabalho aconteceu uma situação, eu fui lesado, eu não consegui me explicar da melhor forma possível e eu fico maquinando aquilo, eu fico, cara, amanhã eu vou chegar lá e eu vou resolver aquilo, não, isso está errado, eu vou chegar na minha faculdade e, cara, quem me falou tal coisa vai ouvir, porque eu tenho a razão, porque eu vou resolver, porque eu sei como é que faz e eu sei que ele está errado. Mas eu não paro um minuto sequer para falar, Deus é a minha justiça, Deus é a minha salvação, Deus é quem vai lutar as minhas guerras, Deus quem vai me justificar. Essa situação no meu trabalho, essa situação na minha escola, na minha faculdade, cara, eu não preciso me preocupar ao ponto de perder a minha paz. Por quê? Porque Deus está agindo em meu favor. E quando que a gente sofre muito, quando eu não entendo isso, quando eu não entendo as realidades do céu sobre mim, quando eu não entendo, quando eu não conheço as verdades de Deus sobre a minha vida. Aí eu passo uma vida inteira tentando lutar o tempo todo com as minhas forças, quando tem alguém disposto a lutar por você, para que você faça muito menos força. Então é inteligente entregar tudo ao Senhor. É inteligente eu parar de lutar com as minhas forças e olhar para esse reino que está acima de todo e qualquer problema terreno e dizer, Deus, eu entrego a Ti. Deus, a partir de hoje, não quero mais perder o meu tempo para resolver aquilo que o Senhor pode resolver por mim. Mas eu quero investir muito tempo naquilo que eu tenho capacidade, naquilo que o Senhor tem me instruído para fazer. Porque quando eu cumpro a vontade de Deus e aquilo que Ele tem para mim, cara, eu entendi que eu estou lutando com as forças dEle. Então há a nossa parte e há a parte que está acima da nossa parte, que é a parte de Deus, que é a vontade de Deus sobre nós. Então que esse seja a nossa maior instrução. Seguir a vontade de Deus. Não lutar mais somente com as minhas forças. Entender que hoje, em Cristo, eu não vivo mais somente lutando diretamente contra a minha mulher, contra o meu namorado, contra o meu amigo, contra o meu chefe. Não, eu luto contra algo que está o tempo todo nos rodeando para tentar nos tirar a paz. A Bíblia nos diz que o inimigo, ele anda ao nosso derredor como um leão velho, um leão cansado, mas que se tu der a oportunidade, ele vai te atacar. E quando que eu dou a oportunidade? Quando aqui, eu bato no peito e eu falo que eu vou resolver. Não sou mais somente eu que resolvo as situações e aquilo que tem acontecido na minha vida, mas acima de tudo, Deus está resolvendo por mim. Sabe, Deus está indo à frente, Deus está fazendo. E a dinâmica da fé é essa, cara, é tu entender que há um Deus que está o tempo todo cuidando de ti. Porque o Evangelho, cara, ele é loucura. Loucura para aqueles que estão se perdendo. Mas ele é salvação para aqueles que creem. 1 Coríntios 1:18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Cara, olha o quão magnífico, poderoso é isso. A mensagem da cruz diz que eu devo renunciar à minha vida para viver a vida de Deus. A mensagem dos homens nesse tempo tem me dito que eu preciso conquistar mais, que eu preciso herdar as coisas nessa terra, que eu preciso avançar nessa terra. E Deus tem as mesmas promessas que os homens têm me feito. Mas eu, por achar mais prático seguir aquilo que tem dado certo para alguém, eu sigo por aquele caminho e não mais pela vontade de Deus.
Sabe? E o que eu preciso entender é que o evangelho é, e eu já falei isso, uma contracultura, contra a cultura que tem nos sido impostas. Então assim, hoje o homem que está em ascendência, hoje o homem que tem status, o homem que tem glamour, o homem que tem dinheiro, que ele parece ser intocável, ele é o homem ao qual eu vou me espelhar. E que o meu eu possa crescer junto com ele. Eu deposito as minhas esperanças naquilo que eu tenho visto. Enquanto a fé me diz que eu devo crer naquilo que eu não vejo. Bem-aventurados são vocês que não viram, mas creem. Sabe? Bem-aventurados somos nós que não vemos a presença real como os discípulos viram, a carne de Jesus, mas cremos que Ele é poderoso para fazer. Então eu não luto mais as minhas guerras, gente, com as minhas forças, eu luto em nome do Senhor Jesus, e isso faz toda a diferença na minha vida. É loucura eu me doar, é loucura a galera chegar cedo aqui para servir, por quê? Porque lá fora tem coisas, entre aspas, muito mais interessantes do que eu teria aqui. É loucura vocês virem aqui num dia frio, sentar para ficar ouvindo alguém que talvez você nem conheça por 40, 50 minutos, 1 hora. É loucura eu renegar os meus desejos, por quê? Porque o mundo me diz que eu tenho que viver, que só se vive uma vez. Eu tenho isso aqui escrito, YOLO, You Only Live Once, você só vive uma vez. E aí o mundo nos diz isso, sabe, tipo, cara, tu só vive uma vez, vai lá e faz. Tudo que tu tem desejo, tudo que tu precisa, tudo que tu quer, todos os desejos da tua carne, o que tu tá perdendo tempo? Por que tu tá levando desaforo para casa? Não, cara, enfrenta, combate. E aí o evangelho vem, ele vem com a verdade a respeito disso, mas a gente não aceita. Porque o evangelho me diz, avance, conquiste, vá. Cristo no Gênesis diz, Deus no Gênesis diz, que nós fomos colocados aqui para dominar sobre a terra, sobre as aves dos céus, sobre os peixes do mar, sobre os animais selvagens. Nós estamos nesse lugar de domínio, mas a gente tem entregado esse domínio para as forças do mal, do mundo. Por quê? Porque eu não entendo a verdade que habita dentro de mim. Porque eu não entendo que ir contra tudo aquilo que as pessoas têm me apresentado todo dia é loucura, e vai ser loucura, e deve ser loucura. Porque muitas vezes as pessoas não vão entender o que Deus tem feito na sua vida. Mas não é porque não é plausível aos olhos de quem vê que Deus não está contigo, que Deus não está trabalhando, que Deus não está fazendo. O que eu preciso então para que se torne realidade e bênção na minha vida as promessas do Senhor? Única e exclusivamente crer. E crer, e aquele que crê age como quem crê. Então às vezes eu digo que eu creio na vontade de Deus, que eu creio naquilo que Deus tem para a minha vida, mas lá no fundo eu não creio. Por quê? Porque quando chega o primeiro problema, eu temo, eu recuo, eu paro, eu olho para o lado e eu falo, nossa, olha só como é que está essa taxa inflacionária no Brasil. Agora para tomar um empréstimo eu vou pagar muito mais. Nossa, olha como está tal coisa. Meu Deus, o mundo vai se acabar numa bola de fogo. E aí eu entrego o poder para o domínio do mal. Quando eu deveria entender que quando o reino de Deus entra na nossa realidade, cara, nada pode nos parar. Vai ser difícil? Vai, os dias têm sido maus? Tem, mas eu não vou entregar os meus dias ao mal. Por quê? Porque eu entendo que o poder que habita em mim é muito maior do que aquele que está habitando no mundo. E às vezes a gente se acoa quanto cristãos, a gente deixa de produzir, de fazer alguma coisa, de avançar. Por quê? Porque eu tenho medo. E por que tu tem medo? Cara, porque olha a televisão, meu Deus, é ano de eleição. Cara, o Brasil vai virar um caos, tudo vai se acabar, eu não sei se agora é hora de eu abrir minha empresa, de eu avançar. Sabe, essas dúvidas. E é sempre essas dúvidas que nos rodeiam, é esse leão velho ao nosso derredor tentando fazer com que a gente pare. E a gente dá o domínio, a gente dá o poder a ele. Eu não paro e me concentro e falo, Deus, o que tu tens? Eu sei que está tudo difícil, mas eu creio que o teu reino é muito maior do que tudo que o reino
E as forças do mal têm me apresentado. E aí é loucura, e sempre vai ser loucura. Vai ser loucura eu ir contra aquilo que todo mundo tem me dito, mas eu tenho uma palavra. E se você tem uma palavra, cara, avance. Se você parar, se nós pararmos por aquilo que o mundo tem nos apresentado, daqui a pouco igrejas como essa não serão mais uma realidade. Daqui a pouco não vai ser mais tão fácil eu pregar o evangelho. E aí eu vou me acuar, e aí eu vou temer. Por quê? Porque essa é a realidade, eu aceitei essa realidade. Não aceite as realidades ao seu redor. Se a realidade dos céus é outra para a sua vida, para as nossas vidas e para os nossos dias, avance, entendendo que vai ser loucura, mas é salvação para nós, é poder para as nossas vidas, é poder para a minha vida, quando eu estiver disposto a ser louco, quando nada mais fizer sentido. E aí, sobre isso aqui que eu falei para vocês, que está tatuado, por que eu tatuei? Porque eu vi essa frase, eu achei interessante, eu falei, vou tatuar os dedos, sempre quis tatuar o dedo, né? E aí, mas para mim, é tipo assim, cara, eu só tenho uma vida, o que eu vou fazer com ela? Eu vou viver para o Senhor. E foi quando eu entendi isso, que a vida que eu tenho, que a vida que Deus me deu, deve ser para a honra e glória dEle. E aí nesses últimos dias, como eu falei, o meu desejo é que o Senhor cresça, que eu diminua. E parece até meio, sabe, tipo assim, nossa, ele está querendo ser diminuído pelo Senhor, quebrantado. Oh. Mas é necessário falar isso, porque às vezes eu não falo em uma falsa humildade. E aí eu deixo de, mais uma vez, anunciar aquilo que Deus tem para falar para vocês e principalmente para mim, porque uma das grandes formas de aprender é ensinando. Então eu reforço aquilo que eu tenho aprendido do Senhor quando eu coloco isso para fora. A frase do bispo: quem crê fala, quem fala cria. Então às vezes eu estou criando dificuldades ao meu redor, não porque elas são reais, mas porque eu tenho falado tanto delas que elas vão se tornar reais. Sabe aquele negócio de uma mentira contada por muitas vezes torna-se uma verdade? Isso é uma mentira, não torna-se. Mas nós temos feito com que ela se torne. Sabe, as dificuldades ao meu redor, e aí eu falo tanto delas que ela se torna uma verdade para mim, mas ela não é uma verdade. Pelo quê? Pelo poder do Senhor. Porque eu preciso entender que a realidade dos céus está acima dessa, e é essa realidade que vai me conduzir a pastos verdejantes, como disse o salmista. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, por que tem faltado alguma coisa? Porque eu tenho o senso de que me falta alguma coisa. Porque eu, no íntimo do meu coração, não reconheci de fato que Ele é o meu Senhor. Não reconheci de fato a minha necessidade dEle. E aí óbvio que vai ser difícil. Porque eu vivo mentindo para mim. Meio um climão assim, né? Vamos rir, gente, calma, tô brincando. Deixa eu beber uma água. Deixa eu pensar. Deus é poderoso para fazer, porém Ele faz como Ele deseja. Não se apegue às suas capacidades. A Bíblia diz lá no Salmo 20 que muitos confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. E é por essa menção que eu sou vencedor. Sou limpo, sou salvo, sou vencedor. Por quê? Porque menciono o nome de Cristo. Porque Ele morreu por mim para me dar a vida. A vida que tenho, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse deve ser o nosso desejo.
ver a vida de Cristo em mim, ser semelhança de Cristo nesses dias tão terríveis que temos vivido. Hoje de tarde eu estava lendo um livro, eu quero ler isso aqui com vocês. Uma frase que, cara, me impactou demais e é uma grande realidade. Os cristãos, em sua grande maioria, arrependem-se o suficiente para serem perdoados, mas não o suficiente para ver o reino de Deus. Então eu venho à igreja porque eu entendi que ali é um lugar legal, que ali é um lugar que eu vou aquietar os meus desejos, que eu vou estar menos propenso aos erros, sabe? Eu me arrependo de ter vivido uma vida pregressa e contra a vontade de Deus até alguns dias atrás. Eu me arrependo para deixar uma ou outra coisa de lado. Eu me arrependo para renunciar os meus vícios muitas vezes, mas eu não me arrependo o suficiente para ver o reino de Deus. E o nosso arrependimento não deve vir das nossas emoções, mas sim do íntimo do nosso ser. Por quê? Porque quando ele for verdadeiro, quando o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e clamar e orar a mim, então eu os responderei dos céus. É isso. Quando eu parar de lutar com as minhas forças e clamar as forças de Deus sobre as minhas vidas, então eu passo a ver o reino dos céus agindo nos meus dias. E é isso que nós precisamos viver, igreja do Senhor, nos últimos dias. Esse tem que ser o nosso desejo, trazer a realidade do reino de Deus para a nossa realidade, porque quando a realidade dos céus se chocar com a realidade ao nosso redor, cara, não vai resistir, não tem como resistir. Então que todos os dias nós possamos invocar o nome do Senhor para garantirmos uma vida abundante nele. Deus vai nos dar, sem dúvidas, tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós necessitamos, porque isso é uma promessa. Mateus 6 está ali. E quando eu digo que eu preciso ser constrangido por Ele para que isso aconteça, não entenda que você vai viver uma vida pobre, miserável, ou que qualquer coisa vai estar bom. Não. Não se acostume e não queira viver uma vida miserável. Não aceite qualquer coisa para a sua vida. Mas por que nós aceitamos? Porque eu não procuro elevar a minha fé até o encontro da vontade de Deus, mas sim trazer a vontade de Deus para a minha realidade. E quando que eu faço isso? Quando eu olho as coisas ao meu redor somente com os meus olhos naturais. E quão triste é a pessoa que olha as coisas dessa terra somente com esses olhos, sabe, somente com as notícias ao seu redor, somente com aquilo que me foi colocado como cultura. Então, cara, os meus pais nunca tiveram uma casa própria, eu trabalho como eles, eu nunca vou conseguir uma. Não, cara, não aceite isso. Não aceite poucas coisas para a sua vida. É o que a gente tem dito nessa plataforma há tanto tempo: sonhar grande, sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho. Só que para conquistar sonhos maiores, você vai ter sim que trabalhar muito mais. E quem conquista não é muitas vezes quem trabalha mais, porque senão, meu Deus, o padeiro seria o cara mais rico do mundo. Sabe, quem acorda mais cedo. Mas não é sobre isso, é sobre trabalhar e fazer para o reino de Deus de forma eficiente. E quando que eu produzo de forma eficiente? Quando eu produzo de forma correta. E como que eu produzo de forma correta? No centro da vontade de Deus. Porque senão a gente vai viver uma vida em círculo, se matando para fazer aquilo que Deus não nos pediu para fazer, lutando
com forças das quais Deus não nos deu, e a gente tira sei lá de onde para fazer sei lá o que não precisaria estar sendo feito. Então que o nosso constrangimento, que a nossa vontade, que o nosso desejo seja se arrepender o suficiente para ver o reino de Deus agindo nos nossos dias. A natureza criada anseia a manifestação dos filhos de Deus. Nós somos esses filhos. Existem pessoas sofrendo ao seu redor, ao seu lado, na sua frente. Por quê? Porque você não teve a capacidade de se manifestar para dizer para ele: ei, olha só, eu estou aqui. Então um dia eu fui salvo, mas eu coloquei essa salvação no meu bolso e eu segui a vida. Não. Expresse isso. Porque o mundo precisa ser impactado pelo reino de Deus. E essa tem sido a minha oração nos últimos dias. Deus, eu não aceito mais aquilo que as pessoas têm me dito como uma verdade para mim. Sabe, cara, tal coisa não vai dar certo. Não. Quem vai me dizer se vai dar certo ou não é Deus. Quem vai me dizer se eu devo fazer e investir naquilo ou não é Deus. Então não aceite mais as mentiras que o mundo tem colocado na sua mente, que as pessoas ao seu redor têm colocado na sua mente. Por quê? Porque elas não conhecem o poder que você conhece. E se elas não conhecem o poder que você conhece, é o seu papel transformar a realidade dela e não se amoldar à realidade dela. Porque é isso que a Bíblia nos ensina. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformai-vos. Eu não me amoldo, eu não me curvo, eu não me dobro às dificuldades ao meu redor. Por quê? Porque acima das minhas dificuldades está a vontade de Deus para a minha vida. E eu conheço as promessas dele para mim. Mateus 6 vai nos dizer que, cara, os passarinhos, eles não têm capacidade de se vestir, mas Deus os veste. Os lírios do campo, Deus os veste. As aves dos céus, Deus os alimenta. Então por que a gente vive preocupado com isso? Para finalizar, eu quero ler com vocês também Mateus 16. Mateus 16, 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará.